bem com vocês? Amém. Graças a Deus, né? E melhor aqui na casa de Deus, entre irmãos, né? Depois desse momento tão animado, tão cheio de Deus. Eu fico lembrando de quando eu participava dos grupos de oração lá da Santo Antônio, em Guará. E eu confesso para vocês assim, que eu sou tímido até hoje. Mas quando eu comecei lá atrás, eu tinha assim uma timidez maior, né? Então quando você manda dançar ou manda fazer um movimento, eu tinha muita dificuldade. Mas interessante que aos poucos a gente vai vendo assim um movimento diferente acontecendo, né? Por isso que eu digo para vocês também, se às vezes a gente fica assim meio retraído com alguma moção, né? Com alguma motivação que é feita, fica tranquilo. A gente está com Deus, está na casa de Deus, está entre irmãos. E uma coisa eu digo para vocês: quando a gente assim, sabe, fica meio estendido, quando a gente relaxa o nosso espírito, relaxa o nosso corpo, isso tem ele formula a nossa mente. É como se estivesse fazendo uma terapia espiritual, é terapêutico. Então acredita nisso. Aí quando você vê, você vai se soltando, de repente você está fazendo até um movimento que você não fazia. Isso aí vai causando um efeito na gente, que é um efeito da graça de Deus, sabe? É só a gente ir, quando a gente fala assim, né, de abrir o espírito, a gente ficar, né, da gente participar, abrir o coração, é isso. É a gente estar assim bem livre de qualquer tipo de amarra, de qualquer tipo, né, de situação, de sentimento que às vezes a gente mesmo cria por conta da nossa vida, por conta da nossa personalidade, por conta do nosso jeito de ser, mas que Deus vai moldando, como ele falou. Deus vai moldando, vai trabalhando e a gente vai melhorando, né? Melhorando a nossa saúde de espírito, melhorando até a nossa saúde física, porque está tudo interligado. Está tudo interligado. A nossa saúde espiritual, a nossa saúde mental, a nossa saúde física. Quando a gente melhora na saúde espiritual, a gente vai vendo refletir também no corpo. Assim como tem muita gente por aí que às vezes vai adquirindo até enfermidade física, porque está com a mente muito atribulada, está faltando oração na vida, entende? É importante a gente saber dessa sintonia que existe, porque nós somos um ser integral. Todo o nosso ser é inteiro, né? Aquilo que a gente é, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente realiza, e nós estamos aqui na Terra para o nosso melhoramento. Para o nosso melhoramento. Então, vocês que vêm participar do grupo de oração, tenha sempre isso em mente. Eu não estou indo no grupo de oração só porque eu preciso de um monte de coisa, daí chegando lá eu boto todas essas coisas que eu estou precisando para Deus, mas eu não me comprometo com a mudança que tem que acontecer. Eu não me comprometo com a disciplina que tem que ter na minha vida, que eu preciso, né, adquirir. A fidelidade com os compromissos sagrados. Vou no grupo de oração, vou na Santa Missa, me alimento da Santa Eucaristia, vou buscando perceber os sinais de Deus na minha caminhada, porque Ele está falando comigo o tempo todo e eu preciso perceber. Então eu também tenho um compromisso com Ele no cotidiano, na vida de oração, ali em casa, em todo momento. E a gente vai então caminhando com Deus. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. O grupo de oração, ele é para uma paróquia, para uma comunidade, para a igreja, um rico espaço de terapêutico. Por isso falava com a Núbia várias vezes, né? Vamos fazer esse grupo crescer, vamos até as pessoas, vamos convidar os irmãos nas casas. Vocês têm umas missões assim em casa também, isso precisa ser fortalecido. Quando cada um vai assumindo isso: eu sou discípulo de Cristo, eu pertenço à igreja de Cristo, esse Cristo que me liberta, que me anima, que me fortalece, eu quero levá-lo para as outras pessoas. Então eu sou missionário e pertenço à igreja dele. Então não é só eu com o meu intimismo, com as minhas orações, com os meus pedidos, mas eu me comprometo com o reino dele. Eu me preocupo com a outra pessoa que também tem sua dificuldade, os seus problemas. Então eu sou missionário, eu tenho um compromisso. E como eu sempre digo, quando a gente olha para as outras pessoas que estão passando por problema, daí a gente está entendendo o nosso compromisso cristão. Daí a gente está sendo cristão de verdade. E os nossos problemas, quando a gente olha para os problemas dos irmãos, se preocupa com a saúde espiritual, física também dos irmãos, eu vou percebendo uma cura acontecendo em mim.
em mim. Porque a gente nunca é cristão sozinho, isolado. Eu e eu mesmo e Deus, eu e eu de vez em quando com as outras pessoas. Não, está junto. Eu e Deus, eu comigo, me autoconhecendo, sabendo das minhas fragilidades, olhando para as minhas fragilidades, crescendo com Deus e ajudando os irmãos a crescer. E aí que entra a nossa proposta de reflexão dessa noite. Eu me autoconhecendo. A gente está nesse processo, gente, todo dia, de autoconhecimento. Ninguém daqui de nós pode dizer que a gente já está assim, ó, fechadinho, construidinho, acabadinho. Ninguém está. E a gente precisa ir se autoconhecendo. Quanto mais a gente se autoconhece, mais saúde a gente vai ter. Então, nesse autoconhecimento, a gente vai descobrindo a nossa fragilidade. Nós somos seres humanos. Não tem aqui dessas pessoas que eu estou vendo materialmente, fisicamente, aqui não tem nenhum anjo. Nós não somos anjos. Nós somos seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Então tem algo de muito lindo e maravilhoso dentro de você, que é essa semelhança do Criador que te fez. Então essa é uma verdade, uma convicção da nossa fé que a gente nunca pode esquecer. Tem gente que está esquecendo disso. Tem gente que está esquecendo que é imagem e semelhança de Deus. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, aquilo que é dele tem algo em mim. Então eu vivo a partir disso, dele que está em mim. Agora, por outro lado, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas o mal entrou no mundo. Porque nós, com a nossa limitação, quisemos ser semelhantes a Deus. Está assim desde que o mundo é mundo, essa usurpação, eu sou Deus. Então a gente tira Deus da jogada, tira dessa contemplação da glória dele e de reconhecer que ele é o nosso Deus e que nós somos criaturas dele. A ele nós devemos servir e amar e aprender, porque nós estamos no caminho de aprendizado, de construção permanente. Mas nós deixamos isso porque o orgulho entrou no mundo, tomou conta dessa criatura que era para ser. E ainda é, porque tem muita gente que acredita nisso. Vocês são sinal de esperança nisso, porque vocês estão aqui rezando, louvando, cantando e querendo fazer o mundo melhor. Então tem esperança nisso daí. Mas ainda temos que cuidar muito, para que a gente não se sinta orgulhoso até mesmo nisso. Até mesmo estarmos aqui louvando e bendizendo a Deus, de repente a gente se sente orgulhoso demais e sem perceber está roubando o que é de Deus. Então a gente sempre louvando e bendizendo a Deus, reconhecendo a nossa fragilidade humana, nossa fraqueza. E é aí que entra a realidade do pecado. Nós somos pecadores. Você e eu somos pecadores. E a gente olha para isso não no sentido totalmente negativo, porque até disso Deus tira um bem maior. Até mesmo dessa fraqueza e dessa fragilidade que muitas vezes impera no nosso cotidiano, Deus tira uma graça. Porque Ele fala assim para nós: olha, você é pecador. Daí de repente você vai lá falar com Deus, porque alguém foi pecador com você, te magoou, te ofendeu, te machucou, te feriu. Só que você está olhando para ele que fez isso com você. Daí você coloca isso lá em cima e deixa a raiva tomar conta do seu coração e deixa aquele desejo de vingança, aquela coisa que também está no nosso impulso, no nosso instinto, que fala assim: olho por olho, dente por dente. Era a lei de Talião do Antigo Testamento. Então Jesus mudou essa história. Com Jesus não tem essa coisa de olho por olho, dente por dente, não.
Vamos ver o que é que Jesus então nos ensina. Está lá em Mateus, capítulo 18, quem está com a Bíblia aí. Mateus, capítulo 18, versículo de 21 a 35. 18, 21 a 35. O Senhor esteja convosco. Ele estará no meio de nós. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com os seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido, ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo, então, prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: Paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas, sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão, até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que tinha se passado. Então o Senhor o chamou e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te do teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o Senhor, encolerizado, entregou-o aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o seu coração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, essa é uma das passagens que está falando sobre o perdão. E o perdão não é uma mensagem apenas, uma das mensagens de Jesus, uma das realidades da nossa vida, uma coisa do cotidiano. O perdão é central, fundamental. Se nós somos de verdade seguidores de Jesus Cristo, o perdão tem que ser algo central na nossa vida. Você não pode e eu não posso tratar as pessoas, as situações e as circunstâncias que exigem perdão sem perdão. Porque se for para a gente ser e agir no mundo como todo mundo age, então não faz sentido a gente estar aqui dentro dessa igreja, não faz sentido participar do grupo de oração, não faz sentido comungar de Jesus na Eucaristia, não faz sentido se eu e você não somos pessoas de perdão. Pessoas de perdão incondicionalmente. Incondicionalmente trata-se de, não se trata de se a pessoa merece, se a pessoa não merece, se a pessoa está pedindo, se a pessoa não está pedindo. Não se trata de algo que vem de fora, se trata de algo que sai de dentro.
Mas não faz sentido, padre. Não é coerente, não tem lógica isso. De repente o irmão fez algo grave, não está nem querendo o meu perdão, não está nem pedindo, e mesmo assim eu tenho que perdoá-lo. Porque não se trata de algo que vem de fora, se trata de algo que sai de dentro. Se ele vai fazer o que ele quiser, com aquilo que você está enviando para ele, é problema dele. Mas você, como um fiel seguidor de Jesus, que fundamenta a sua vida sobre o perdão, deve perdoar. Tem uma outra palavra de Deus que diz que se você estiver diante do altar, eu gosto muito dessa também, e se lembrar que o seu irmão tem algo contra ti, ou que você tenha algo contra o seu irmão, vale também, você vai primeiro reconciliar-te com o seu irmão, depois você volta e apresenta a sua oferenda, apresenta o seu coração para Deus, porque o seu coração ali diante de Deus, quando tem algo mal resolvido por aí, não está inteiro. Se não está inteiro, que oferta é essa agradável a Deus? Sendo que Deus quer um coração quebrantado, um coração misericordioso, um coração capaz de amar. Não, mas eu dei minha cesta básica esse mês, eu paguei meu dízimo, eu fiz todas as orações de preceito, mas Deus está falando que aqui um coração que não perdoa é um coração que não está amando, e se não está amando, é um coração que está dividido. Se é um coração dividido, não dá para estar diante de Deus, porque Ele quer um coração inteiro. Isso não significa que você tenha que estar perfeito, santo, imaculado, puro. Não se trata disso. Porque até essas coisas também, como eu disse no começo, nos inflam de orgulho e pode também fazer com que a gente caia no mesmo nível de erro de quem nos ofendeu. Então você vai diante de Deus apresentar quando você resolve. Não, mas não tem jeito. É uma situação muito delicada, muito complicada. Essa pessoa é o diabo aqui na terra. Não tem problema. Você vai fazer a sua parte. A parte dele é entre ele e Deus. A sua parte é entre você e Deus. Então você vai e fala com a pessoa, ela não quer. Você vai e chama outra pessoa, é outra palavra de Deus que está dizendo. Você vai e se chama outra pessoa, ela não quer. Então você vai e fala para a igreja, fala para o padre e livra seu coração disso. Porque você fez o que estava ao seu alcance para essa reconciliação acontecer. Daí já não é com você, então livra seu coração disso. E é tão interessante que o nosso coração fica livre mesmo. Quando o problema realmente, porque daí é realmente mesmo, porque às vezes a gente acha também que a gente está ali e tá tudo ok com a gente, né? Sendo que a gente também tem uma parcela de culpa, tem uma parcela de contribuição para aquilo, e muitas vezes não é capaz de enxergar. Mas quando a gente está mesmo com o coração liberto diante de Deus, é impressionante, porque Deus, Ele sonda o seu coração. Ele sabe que você, mesmo que tenha dificuldade, porque você pode ter dificuldade, ninguém está falando que você não precisa ter dificuldade, ninguém está falando que você não pode sentir ira. Tem coisas que você não decide, simplesmente sente. Em algumas situações é até bom que você coloque isso para fora, porque reprimir esse sentimento faz mal. Então você coloca para fora, você fala, você partilha. E depois que você ofendeu também nessa hora, não tem problema, e é louvável que você vá de novo conversar com essa pessoa, peça perdão por isso. E se essa pessoa também estiver caminhando com Deus, ótimo, porque outras situações assim vão acontecer. Gente, a vida inteira nossa, a vida inteira nossa, você vai ser o ofensor ou o ofendido. É por isso que Jesus fala, então perdoe. E quando alguém te fizer algo mal, eles ficavam lá, né? Pedro achou que estava acertando. 7 vezes, Senhor, já era bastante para eles. Pedro achou que já estava assim, lá em cima. Daí Jesus, e também é uma metáfora, porque não é só 70 vezes 7, isso é uma metáfora para dizer uma condição permanente, eterna. Você tem que ser um homem eterno perdoador, e você é uma mulher eterna perdoadora. Mas não dá não, porque isso. Então, gente, tem que alimentar a espiritualidade, porque sozinho não dá mesmo, com Deus dá. Sozinho tem um monte de coisa que não dá mesmo. Agora, com Deus nos fortalecendo
e dando para nós a graça que vem dele, porque eu não consigo sozinho, então daí está perdido. Está perdido, porque a gente precisa saber muito bem se a gente está querendo caminhar com ele, ou se a gente quer caminhar com ele a hora que nos é conveniente. Mas na hora que o carro aperta, eu tenho que engolir o meu orgulho, que eu tenho que vencer essa coisinha que está aí dentro da barriga, né? Essa coisa que trava a nossa língua, que trava o nosso ego. Na hora de lutar contra isso, que é a hora que o bicho pega, é nessa hora aí que Deus está olhando o quanto você está crescendo nele. Daí nessa hora você dá uma recuada. Daí nas horas que te convém, nas horas que me convém, daí eu estou junto ali. Daí eu consigo caminhar com ele. Gente, o caminho de conversão, ele é um caminho que tem que ser pensado nessa perspectiva, porque é muito fácil a gente demonstrar em alguns momentos essa conversão, mas a conversão verdadeira e sincera está no oculto, está no cotidiano ali, quando ninguém está vendo, ou quando é só você e essas pessoas que te fazem isso, é só você e o irmão que ninguém está vendo nada. Daí é aí que mora a verdadeira conversão, quando eu estou ali sozinho. Daí que a gente vai demonstrar o quanto eu estou comprometido com a vida de Deus, com o projeto de Jesus que liberta. E perdoar 70 vezes 7, como eu estava dizendo, é libertador. Não se trata do outro, se trata de você. E vão vir vários argumentos na nossa cabeça, vários argumentos, e muitos deles até racionais. Mas quando a gente está falando do que Jesus ensinou, a gente não está caminhando com uma lógica racional humana nossa, a gente está caminhando com a lógica que é uma lógica de Jesus Cristo. E se Ele perdoou incondicionalmente e nos ensina a perdoar incondicionalmente, significa que é possível. Então a gente vai caminhando e a gente vai vencendo esse orgulho dentro de nós, dando o perdão. Eu não sou de estender muito, mas nessas breves palavras, 15 minutinhos, eu transmiti para vocês o que eu tinha pensado em transmitir. Agora, cada um de vocês vai fechar os seus olhos e vai pensar nessa realidade do perdão. Você está convencido de que você tem que perdoar? Você está convencido de que as pessoas vão sim te machucar? Você está convencido disso? E o que você vai fazer quando essas situações de ofensa, de ferida, de machucado vierem na sua direção? Você precisa estar cheio do Espírito de Deus. Você precisa estar cheio do Espírito Santo, para que quando essas realidades elas vierem até você, essa é a hora de você manifestar o quanto você está unida a Jesus Cristo, porque é a hora que você vai ter que dar um perdão sincero. Às vezes você vai lutar aí dentro de você contra um sentimento, e está tudo bem, meu irmão, minha irmã. Está tudo bem você sentir certos sentimentos que te pareçam contrários àquilo que Deus está pedindo, mas também vai chegar aquele momento, se você for verdadeiro e sincero, se você estiver buscando essa bondade de Deus, vai vir a luz que vai te iluminar. Agora esse é o caminho para me ajustar a essa situação. Então você vai seguindo essa luz, e essa luz ela vai permeando o seu coração. Mas se você decidir que o sentimento de ressentimento, que o sentimento de mágoa, que o sentimento de ódio permaneça dentro de você, você vai se machucando, você vai estar fazendo um mal que vai corroendo a sua alma. Por isso que trata de um perdão e de um movimento que acontece dentro de você. Tem muita gente por aí que está guardando mágoa das pessoas, e ela não está percebendo que essa falta de perdão está machucando a vida dela e está impedindo ela de caminhar, de crescer em Deus, de ser mais liberta. Gente, a falta de perdão está causando
coisas horríveis nas famílias. O perdão tem que ser algo do cotidiano dentro de casa, porque às vezes o marido faz alguma coisa que magoa a esposa, até mesmo sem perceber. Agora imagina se essa esposa, ou vice-versa, estiver com o coração fechado para Deus e para o perdão. Ela vai ficar martelando aquilo na cabeça dela, e o marido também vai ficar martelando aquilo na cabeça dele, e aquilo ali vai corroendo, porque a gente, como eu falei para vocês, traz a concupiscência que a igreja ensina. A concupiscência também é essa tendênciazinha para coisa negativa, para o mal. Então não deixa isso imperar. Nós falamos aqui no início que você é imagem e semelhança de Deus, e a imagem perfeita de Deus é Jesus Cristo, e Ele nos mostrou que a nossa vida tem que ser repleta da capacidade de perdoar. Só que ninguém tem essa capacidade de perdoar se você não abre o seu coração e fala com Ele sinceramente. Se você não reza, se você não ora, se você não se coloca na presença dEle e pede aquele espírito de discernimento, de sabedoria, de prudência, de bondade, de amor. Se você não fizer isso, se nós não fizermos isso, nós vamos continuar sendo pessoas fechadas, estagnadas, paradas, ou até mesmo vamos retroceder na nossa vida. Não vamos retroceder. Se nós estamos aqui hoje fazendo essa reflexão, essa meditação, depois daquela oração bonita inicial, daquela animação aqui, é porque Deus quis falar isso para mim, que vos falo, porque quando a gente prega, a gente fala isso para a gente em primeiro lugar. Então eu também preciso me perguntar se ali no cotidiano da minha vida eu permito que essas situações que exigem perdão vai magoando meu coração, vai me causando ressentimento e divisão e briga, e eu alimento aquilo. Não. Um filho amado de Deus, que sabe que é amado por Ele, que é perdoado por Ele. Olha, meu irmão, Jesus te perdoou e me perdoou sem o nosso merecimento. Ele nos perdoa sempre. E é por isso que quando alguém fizer alguma coisa para você, você vai olhar e ver assim: poxa, Deus me perdoa sempre, Deus ele é misericordioso comigo sempre, e por que então eu não posso ser misericordioso com essa pessoa que me magoou e que me ofendeu? E não importa se ela está querendo, pedindo, ou mereça ou não importa, eu vou perdoar porque eu estou cheio de Deus. Eu vou perdoar porque eu estou cheio de Deus. E a nossa alma é liberta, a gente é mais livre, a gente é mais feliz, a gente vai amadurecendo espiritualmente, a gente vai até manifestando pelas nossas falas, a gente vai manifestando pelo nosso comportamento, pelas nossas conversas, que a gente está só colocando coisa boa no mundo, que a gente não está alimentando a picuinha, a fofoquinha, aquilo que denigre a imagem do irmão. Não. E mesmo que tenha feito algo de errado, você vai ser luz para ele, para ajudá-lo. Você tem esse compromisso com Deus de ser luz para Ele, e o seu perdão tem um poder gigantesco, que atinge dimensões e proporções inimagináveis de cura para você e para o ofensor. E quando você também fizer isso, e se esse irmão estiver caminhando com Deus, a gente vai estar nessa dinâmica de perdão e de amor. Por isso, Jesus, quero te agradecer pela sua presença aqui no nosso meio. Quero te agradecer por essa mensagem que o Senhor hoje nos deu, por essa sua palavra que orienta a nossa vida. E eu te peço perdão, Senhor, perdão pelas vezes em que eu não deixei essa palavra ser vida na minha vida, perdão pelas vezes em que eu alimentei o ressentimento, a mágoa, perdão pelas vezes em que eu dei mais força para as coisas ruins e diminuí todos os teus ensinamentos por meio da sua palavra. Perdão, Senhor, perdoe-nos sempre, Senhor, e a gente sabe que o Senhor distribui esse perdão se o nosso coração é sincero e se a gente deseja isso. Nós rezamos sempre no Pai Nosso: perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.